primeira passada esse anestésico, tá? Pronto, pessoal, tudo aqui pronto. Já avaliei a sobrancelha dela, tá tudo perfeito para iniciar com o procedimento. Já tá aqui tudo misturado. O pigmento que eu utilizei nela foi o pigmento Gold da Expressive Colors e coloquei uma gotinha do, cadê ele? Do Brunette Light. Meu objetivo é fazer um castanho bem clarinho, temporário, algo para poder ficar bem natural, sabe? A sobrancelha dela. Estou utilizando o Halt na velocidade 70 com agulha de uma ponta 0,35. Então vamos lá, vou estar aqui agora fazendo o outline da sobrancelha dela. Vou colocar aqui para que vocês possam ver bem de perto. Então, pessoal, a regra da implantação. Primeiramente, você precisa identificar pela visão, tá? Se o que você está fazendo é correto. Depois, você vai sentir pelo tato se o peso de mão está correto. E também você irá ouvir colocar em pauta aí também, em jogo, a audição. Tá? É necessário que você escute esse barulhinho, ó. Tá vendo como vocês estão escutando aqui agora? Então, para implantar, eu utilizo essas regras, eu utilizo aí os sentidos do corpo. Então aqui eu consigo sentir se eu estou furando a pele ou não. O correto é dar uma leve furada. Eu não estou trabalhando com outline em pixel. Ela está um leve sombreado. Estou utilizando um pouco o movimento de arraste. Já aqui na frente, eu vou fazer em pixel. Por quê? Eu quero essa parte aqui da frente bem clarinho, tá? Não posso marcar, em hipótese nenhuma, essa região aqui. Então, perfeito. Aqui é o outline da parte inferior. Agora eu vou fazer a outline da parte superior. E aí o mesmo processo, aquele arraste com bastante calma, sem pressa de avançar, sem depositar muito peso de mão. Vocês também podem fazer isso aqui, ó, gente, ó. Quando você traz assim para cá, a pele ela tá sobre o osso que ela tem aqui, esse osso aqui, ó. Quando você traz, fica sobre o osso, então aumenta mais ainda a implantação. Quando você faz isso, tô implantando aqui sobre o osso, tipo, a pele tá bem estabilizada, além de eu esticar para lá e para cá, assim, ela também está sobre o osso, então isso ajuda muito, tá? Para que não haja falhas. Eu vou seguindo com aquela paciência. Chegando até aqui, eu paro de utilizar o movimento de arraste e começo a trabalhar com o pixel, porque eu não quero marcar essa parte daqui de cima. Então, irei fazer agora apenas pixel. Sempre fique de olho na sua agulha, no posicionamento da sua agulha, se ela não estiver posicionada da maneira correta. Aqui agora eu estou fazendo o direcionamento de vem, então a minha agulha está na parte da frente da biqueira. Então, se a agulha não estiver posicionada de maneira correta, você não implanta, tá, gente? Se você utiliza o Halt, se atente bem a isso. E também se você utiliza
se seu dermógrafo é uma máquina rotativa, também fique ligadinha nisso, porque isso também acontece muito, tá? Inclusive, eu estou até aqui com umas agulhas cartucho, as agulhas da Hattori cartucho, para que vocês possam ver, ó. Se você utiliza agulhas como essa, cartucho, também fica ligadinha, porque você precisa estar posicionando também a sua agulha, tá bom? Vamos lá. Acabei de finalizar o outline, vou fazer agora a remoção aqui com o shampoo Johnson neutro. E como vocês vão ver, pessoal, vai estar um sombreado bem leve, porque o meu objetivo aqui não era marcar muito, sabe? Era fazer exatamente isso aqui, ó, deixar uma marcação leve, mas que seja o suficiente para que eu possa ver com nitidez aí as marcações da sobrancelha. Então, como vocês podem ver, tá bem natural. Olha que bacana, gente. Lembra que eu disse a vocês sobre a dica de, ao invés de puxar assim, trazer para baixo para poder ficar sobre o osso? Veja que não há falhas nessa outline. Tudo isso por quê? Porque eu utilizei essa estratégia, tá? Observe aqui na borda também inferior. Tá um traço bem suave. Aqui na parte de cima, onde eu vou trabalhar bastante com os efeitos. Então, eu trabalhei com pixel e diminuí a intensidade do peso de mão, exatamente para ter esse resultado, como vocês estão vendo aqui. Então, aqui eu já tenho todo o mapeamento da sobrancelha dela. Se vocês observarem, depois que a gente faz a outline, sempre fica alguns pelinhos passando. Então, antes de começar agora a fazer a implantação, eu vou estar fazendo a remoção desses pelos. Você pode utilizar a pinça, no meu caso, eu gosto de utilizar a navalha. Não por nada, simplesmente por gosto mesmo, tá? Mas você pode tranquilamente utilizar a pinça para poder fazer a remoção desses pelos que ficam passando aqui depois que a gente faz a outline. Feito isso, você já pode iniciar com a primeira passada. Lembra que eu falei com vocês que eu vou fazer apenas 2 passadas nessa sobrancelha? Então, gente, é exatamente isso. Vocês vão ver que eu vou dar já uma passada e vai parecer que a sobrancelha já finalizou. Depois, a segunda passada só vai ser mesmo para poder preencher, tá? Então, gente, essa primeira passada eu não vou estar utilizando anestésico, não vou utilizar anestésico nessa primeira passada, porque quando a gente utiliza anestésico, a pele ela tende a não receber muito bem o pigmento, né? Devido aí, principalmente se você utiliza anestésico que tem na sua substância a epinefrina. A epinefrina ele é um vasoconstritor e isso acaba dificultando ali na hora da pele ela absorver o pigmento. Então, eu não vou utilizar anestésico agora na primeira passada. Depois, na segunda passada, caso eu veja que precise, se a cliente ela for muito sensível, eu vou sim utilizar o anestésico, tá? Inclusive, vou deixar apenas 2 minutinhos se ela sentir muita dor e vai estar 2 coisas acontecendo ali. Primeiro, vai tirar a dor e, segundo, o anestésico ele vai me ajudar a evidenciar as regiões que pode ter falha. Então, eu utilizo hoje o anestésico na micropigmentação. Na verdade, não é nem tanto para tirar a dor, é para, às vezes, ele me ajudar a evidenciar se há alguma falha ou não. Então, nesse exato momento, eu não vou utilizar o anestésico, tá bom? Mas pode ficar tranquila, tá? Bruna, que é super tranquilo. Então, velocidade 80. Vou estar utilizando agora o direcionamento de vai. Então, já acabei de posicionar a minha agulha. E vamos lá para a primeira passada. Então, estiquei a pele, trouxe para baixo, para a região aqui dos ossos. Para facilitar aqui, eu vou pentear a sobrancelha dela. Então, quando eu pentear aqui a sobrancelha dela, eu vou ver apenas a pele, que é o que para mim mais importa, né? Então, sempre trabalho com um pentezinho, para que eu possa, deixa eu só agora limpar aqui para me ver o posicionamento da minha agulha. Tá perfeito. Pronto, vamos lá. Então aqui, pessoal, a imagem está ok.
Estiquei a pele em 3 pontos. Sem pressa, tá, gente? Para poder avançar. Não precisa ter pressa para poder avançar para o lado. Você precisa sentir que de fato você está furando a pele. Olha só. Chegue só mais um pouquinho para a cabeça assim. Bom, tô perfeito. Agora eu vou focar aqui na parte de cima. Deixa eu posicionar aqui só um pouco melhor essa câmera. Isso, perfeito. E pessoal, o legal aqui é que eu faço e também eu sou o filmmaker, tá? Olha só que legal. Então, o peso de mão aqui tá bem preciso. Vou focar primeiro aqui na parte de cima. Sem pressa de avançar. Exatamente por isso, é um dos principais motivos que eu consigo já na primeira e na segunda passada. Já na segunda passada já dá a sobrancelha dela pronta, porque eu não tenho pressa de avançar. Então aqui 2 quadrantes apenas, finalizado. Eu pego da metade de um para o outro e vou avançando. Então, pessoal, se eu limpar aqui, você já vê praticamente pronto essa sobrancelha. Três quadrantes. Geralmente eu sigo sem limpar, mas apenas para que vocês possam ver que essa é a maneira correta de implantar. Eu vou estar limpando aqui só para que vocês possam ver, tá, gente? Geralmente eu não faço isso, mas eu quero que vocês vejam já implantando em alto nível. Olha só, pessoal, que legal. Como vocês podem ver nitidamente a cor. Olha só, gente. Que interessante. Tá vendo, pessoal? Camada correta, então vocês podem ver que não há distorção. A única coisa que gerou foi uma leve falha aqui na transição, que aí eu consigo, até mesmo aqui nessa primeira passada, já voltar e repassar. Mas olha só como vai implantando, gente, em alto nível. Automaticamente eu diminuo o número de passadas, diminuindo também o processo inflamatório, que esse, inclusive, o processo inflamatório que é o grande vilão. Ele é o grande vilão que impede de você obter resultados hiperrealistas, é o processo inflamatório. Então, para que você possa diminuir o processo inflamatório, é interessante que você, além de ter boas técnicas, também utilize de equipamentos que você consiga implantar com uma maior precisão, que é o caso do Haut, tá? Então, a agulha do Haut é perfeita, a precisão do Haut é perfeita. Então, tudo isso ajuda você a diminuir o processo inflamatório. Então, olha só como já vai passando e finalizando. Então, estou finalizando aqui só a parte superior. Vou avançando aos poucos. Sempre observando sua agulha. Já vi que minha agulha aqui está na posição correta, então continuo avançando.
em relação aqui, pessoal, à dor, além dela ser muito relativa, né? Cada pessoa tem um nível de sensibilidade. Eu sempre pergunto à cliente se ela tá, como é que está o procedimento, se está doendo muito. Vou perguntar aqui à Bruna. Bruna, como é que está em relação à dor? Está doendo muito? Pode ser realista. Tá uma dor suportável. Suportável. Uhum. Então, talvez você que está me assistindo aí agora, você possa falar, Felipe, mas as mulheres da minha cidade ou do meu bairro são muito... elas sentem muita dor. Só que a realidade é o seguinte, não é que elas sentem muita dor, é que sua mão é pesada demais. Entendeu? Ou às vezes o dermógrafo que você está trabalhando, ele agride demais. A agulha que você está trabalhando provavelmente pode ser uma agulha sem qualidade, uma agulha da China, assim, sabe? Que não tenha um fio de corte ali muito bom. Então, tudo isso aí é o que está reunido. Não é apenas uma coisinha. É um fator de várias coisas que pode estar acontecendo além da técnica, né? Às vezes é igual um pelo tirado de pinça. Se você não estica a pele, se você não tira de maneira correta, o pelo quando você tira, dói muito. Então, a mesma coisa é a micropigmentação na hora de implantar. Se você não estica a pele de maneira correta, vai doer muito. Então aqui, pessoal, daqui para frente eu já vou começar a abrir mais a entrada de luz. Eu já vou começar a abrir mais entrada de luz nos meus pixels. Vocês vão perceber que os pixels eles vão começar a não ser assim mais tão juntos, né? Eu já vou começar a gerar um espaçamento um pouco maior para poder gerar entrada de luz e gerar esse efeito que eu quero aqui na frente, que é um efeito mais claro. Então, para isso, eu vou diminuindo aqui a entrada de luz, a precisão basicamente continua a mesma, eu vou mesclando aqui pela entrada de luz, então vou posicionar aqui um pouquinho melhor a câmera. Pronto, tá perfeito. Ok. Utilizando o movimento de vai. Essa região dói um pouquinho mais, né, Bruno? Uhum. Aqui, pessoal, na frente eu não vou totalmente até a frente, não. Eu começo daqui e paro. Quando chega aqui na frente é só movimento de saída, tá? Eu posso estar utilizando o movimento que for, vem, vai. Chegando aqui na frente eu só trabalho com vai para poder dar exatamente esse efeito de saída. Eu nunca marco aqui na frente, tá? Principalmente que ela tem pelos aqui na frente, então eu vou deixar naquela pegada assim, sabe, do natural, utilizar já o que ela já tem e vou trabalhar apenas com um preenchimento nessa sobrancelha. Lembrando que cada caso é um caso. Nesse caso dela eu vou trabalhar dessa forma. Essa cliente aqui é uma cliente que ela não precisa assim de micropigmentação para consertar, sabe? A sobrancelha, ela já tem uma sobrancelha bonita. A única coisa que eu estou trabalhando aqui é para deixar ainda mais bonito ainda, porque é uma sobrancelha bonita, mas tem algumas falhas, então o meu objetivo aqui é apenas realçar, sabe? Então, como vocês podem ver, uma passada bem precisa. A sobrancelha já está com uma cor legal. Então, apenas em algumas regiões aqui eu vou estar reforçando. E eu trabalhei, lembrando que eu trabalhei, ainda estou na primeira passada, porque eu trabalhei só na parte de cima, a parte de baixo ela ainda não foi feita.
eu poderia vir nas duas, mas às vezes, em alguns casos, eu prefiro trabalhar dessa forma. Primeiro eu faço a parte de cima, depois eu faço a parte de baixo. Nesse caso aqui, da sobrancelha dela, como a sobrancelha dela na parte de cima é mais falhadinha, para concentrar até um pouquinho mais, eu trabalhei somente na parte de cima e agora eu venho na parte de baixo. A mosca entrando bem da minha área no nariz. Uma mosca? Então agora eu vou trabalhar somente na parte de baixo, vou começar com o direcionamento de vai. Agulha posicionada, 1,5 para o lado de fora. Vou posicionar a câmera, chega só um pouquinho mais para trás aqui. Perfeito. Perfeito. Agulha posicionada, vamos lá, vamos iniciar. Já já, minha amiga, eu vou botar anestésico, tá? Uhum. Então, sem pressa nenhuma, pessoal, para avançar. Você precisa sombrear a sobrancelha, então lembre-se que você não pode dar uma passadinha e sair, não pode. Então, essa parte de baixo aqui, dando aquela reforçadinha, bem legal. Se precisar, dou aquela limpada. Não. Aí venho passando de novo. Então, pessoal, nesse treinamento a gente vai treinar muito a questão também dos movimentos, direcionamentos, manobras. Eu falo isso porque cada traço, cada passada que você der tem que ser preciso, tá? Você não pode desperdiçar passadas, porque lembre-se que a cada passada que você está dando, automaticamente você está gerando um processo inflamatório. Então, quando você tem aquelas passadas bem precisa, o que é que acontece? Você diminui, vai gerar apenas o processo inflamatório que deveria ser gerado. Mas quando você fica ali desperdiçando, dando passadas no vento, basicamente, passadas que não faz sentido, você só aumenta o processo inflamatório e, como consequência, os macrófagos, eles vão tirar tudo. Todo o pigmento ali. Então é como eu costumo dizer sempre que a micropigmentação, ela está atrelada, né? Tudo está atrelado a implantação, colorimetria, visagismo, enfim, tudo isso está conectado, né? Não tem como você ter um resultado hiperrealista se você erra em nenhum desses. Porém, dentre esses todos, né, que
Dentre tudo isso, eu acredito que o mais importante é a forma que você implanta o pigmento sobre a pele, né? Então, um exemplo mesmo que a colorimetria aqui esteja perfeita para gerar um resultado perfeito, mas se não for implantado de maneira correta, vai acontecer que vai chumbar, vai virar tatuagem, não vai pegar nada. Então, a implantação ela é crucial para quem almeja obter resultados hiperrealistas. Então, nesse treinamento, a gente vai treinar muito direcionamentos, movimentos, manobras, que você possa gerar resultados incríveis. Agora, pessoal, vou mudar, vou trabalhar aqui embaixo com o direcionamento de vem. Então, acabei de posicionar a minha agulha, colocando ela na parte da frente da biqueira. Eu estava trabalhando com vai, então ela estava atrás. Agora posicionei na parte da frente, vou trabalhar aqui com vem, só nessa região aqui de baixo. A minha agulha, eu percebo que ela deu uma leve entupida, então o que é que eu vou fazer? Eu vou estar desobstruindo aqui essa agulha, tá? Tá saindo também muita linfa da pele dela, que está atrapalhando também a implantação, então tudo isso a gente tem que estar bem de olho. Então eu vou estar limpando aqui a sobrancelha dela. A pomadinha Easy In tá aí? Você consegue para mim, por favor? Aquela pomada que eu passo, hidratante. Então vou estar aqui desobstruindo. Olha só como é que eu faço para desobstruir. Bruna, tem como você chegar para lá, por favor? Só para eu botar esse copo aqui debaixo da câmera. Perfeito. Então, pessoal, quando a agulha está obstruída, eu sinto isso, tá? Felipe, como é que você percebe isso? Eu sinto, tá? Como eu disse, micropigmentação, ela está muito atrelada aos sentidos do nosso corpo. Audição, visão, somente paladar que não tá, né? E eu creio que olfato também você não vai usar, mas audição, visão e tato, eles estão ligados, eles estão presentes totalmente. Então eu sinto isso. Então eu comecei a perceber que a agulha, eu estava fazendo o movimento correto, esticando a pele de maneira correta e não estava saindo mais pixels. Então eu tenho que desobstruir essa agulha. Então eu vou pegar aqui com o dermógrafo ligado e vou fazer movimentos circulares aqui. Feito isso, ele está sugando essa água. O que é que vai acontecer? Agora eu pego um algodão, vou pegar um algodão e eu vou estar liberando aqui. A água ela vai amolecer o pigmento que endureceu dentro da biqueira e vai soltar aqui. Então esse pigmento foi o que estava duro, causando uma obstrução. Então dessa forma eu vou passar, vocês vão ver que o pixel ele vai começar a sair novamente. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas deixa eu botar aqui o foco. Como a agulha ela tá bem limpa. Agora. Pode retornar, Bruna. Então, retorno novamente. E vamos lá. Observe, pessoal. Olha como voltou a sair o pixel novamente. Olha aqui. Se eu não desobstruo, só ia só machucar, pô. Só ia machucar essa pele, gerando lesões, né? Você já está lesionando aqui essa pele. Então, olha como super valeu a pena perder aí esses 1 minuto e desobstruir a agulha.
Agora eu vou voltar novamente aqui embaixo, somente reforçando. E pronto, pessoal. Finalizado aqui a primeira passada. Agora eu vou estar limpando. Vou colocar um pouco de anestésico. A cor, ela vai subir. Então observe, gente, somente a primeira passada, como ficou essa sobrancelha. Que incrível. Esse resultado apenas com a primeira passada, ainda não coloquei anestésico. E a sobrancelha com a primeira passada parece que já acabou, como eu falei com vocês. Seria apenas na primeira passada, vocês já iam ver a sobrancelha já pronta. E a segunda passada é somente um reforço em algumas regiões. Uma implantação inteligente que sem dúvida aí vai gerar um resultado cicatrizado incrível. Agora eu vou estar utilizando o anestésico. O anestésico que eu vou utilizar, obviamente que não podia faltar, é esse anestésico aqui da Carol Martins, tá, gente? Essa belezura aqui, que eu super, ultra, mega indico a vocês. É um anestésico excelente. É um anestésico que ele tem a melhor matéria-prima. Ele é muito gostoso de trabalhar. Botei aqui um pouquinho desse anestésico aqui. Olha só, gente. Vou botar o foco aqui. Olha só, pessoal, como ele é. Tá vendo? Ele é muito gostoso de trabalhar. Ele, depois que ele dá aquela secada, tipo, tô passando aqui, ó. Depois que ele seca, ele não fica como os outros anestésico, que gera como se fosse uma... Sabe quando cola, que começa a endurecer? Ele não gera isso. Então ele parece um óleo mesmo. Inclusive, você pode até utilizar esse anestésico para poder fazer aqueles vídeos, né, que às vezes a gente passa o óleozinho para poder realçar os pixels. Então é um anestésico de excelência. O poder dele também de ação é muito bom. Eu deixo aqui 1 minuto e meio, 2 minutos e consigo ir até o final do procedimento sem precisar passar anestésico novamente. Então, super indico. A vocês adquirirem. Tenho certeza que vocês não irão se arrepender, não. Então, observe, gente, já a diferença que está dando de uma sobrancelha para outra sobrancelha. Dê uma olhadinha para a câmera, Bruna, por favor. Olha só, gente. Essa sem micropigmentação, essa com micropigmentação. Olha só que legal, pessoal. Então, como eu disse a vocês, eu não vou deixar muito tempo, porque não há necessidade. Ele é muito, muito bom. Com esse tempo aqui que eu já deixei, eu já consigo ir até o final. Ela não vai sentir mais dor nenhuma, tá? Então, olha só, gente. Primeira passada de milhões. Então, como eu disse a vocês, eu tenho basicamente 2 técnicas. Eu tenho uma técnica que é para a pele dela, para clientes que têm pele como a dela. E eu tenho
técnicas exclusivas para a pele negra. Por isso que também eu fiquei conhecido como especialista em peles negras e em peles oleosas. Então, essa técnica é específica para a pele clara e, basicamente, a técnica que eu vou utilizar para a pele negra é uma técnica basicamente igual, só muda alguns movimentos que eu acrescento na pele negra. Então aqui está, gente, um efeito totalmente pixelado em uma primeira passada. Perfeita. Se eu mostrar aqui a ela essa primeira passada, eu tenho certeza que ela já vai achar que a sobrancelha está finalizada e eu tenho certeza que ela já vai amar esse resultado. Então é isso, vamos lá dar continuidade. Posicionar aqui, posicionar a câmera novamente e vamos lá. Novamente, velocidade 70, tamanho de agulha 1,5 milímetros. Faça, por favor, mais pigmento para mim. Você vai colocar 3 gotas de Gold da Expressive Colors e uma gota do Brunette Light. Aí você mistura e me dá aqui, por favor. Esse aqui já está praticamente acabando. Então, pessoal, vou precisar fazer mais pigmento. Então, eu vou dar uma pausa e volto já já.